Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos. Estamos juntos mais uma vez nessa manhã e eu gostaria de convidar você para o meu momento sublime. Deus tem nos abençoado, Deus continua cuidando de todos nós e Deus é extraordinário. E hoje eu gostaria de trazer as primeiras frases do mês de maio para vocês, tá? Separei 4 frases e gostaria de apresentar para vocês nesta manhã, para que servisse para todos nós como reflexão, o que pensamos sobre oração, o que a oração representa nas nossas vidas, né? O quanto Deus nos ensinou a orar e o quanto Ele espera que nós oremos, o que nós estamos fazendo desse expediente extraordinário que é a possibilidade de estarmos em comunhão direta com Deus. Pense nisso. A primeira frase desse dia é a seguinte: a oração do angustiado serve de remédio para o seu coração. Normalmente o angustiado, ele busca Deus, e quando ele busca Deus em oração com fé, a sua oração já é remédio. A sua oração já começa a funcionar. Antes mesmo de Deus responder a oração, mandar um livramento, mandar um socorro, a própria oração já serve de remédio. Isso é maravilhoso. É por isso que Deus requer de nós que oremos com mais intensidade, né? Mais vezes, orai sem cessar. Essa é a recomendação da palavra de Deus. A oração do angustiado serve de remédio para o seu coração. Você está angustiado? Corra para a oração. Converse com Deus. Isso já vai fazer um bem muito grande para a sua alma. A segunda oração: interceder é abrir os portões da graça para os outros entrarem. Então, quando nós estamos intercedendo, nós estamos conduzindo pessoas na direção de Deus. Então, quando nós oramos, intercedendo por pessoas, nós estamos abrindo os portões da graça para que outras pessoas entrem, né? Estamos interessados também em nós mesmos, mas na intercessão, especialmente, estamos investindo em outras vidas. Devemos fazer isso. Isso é maravilhoso, né? A terceira frase desse dia: ao ouvir as minhas orações, Deus se faz adversário dos meus inimigos. Você já pensou nisso? Hein? Você já pensou nessa possibilidade? Né? Quando Deus ouve as nossas orações e nós vamos a Ele, recorremos a Ele, pedimos socorro e livramento, Deus se faz inimigo dos nossos adversários. Ele defende a nossa causa, Ele defende a nossa honra, Ele cuida de nós. Eu fico pensando, irmãos, né, o quanto o nosso inimigo tenta nos envergonhar diante das pessoas, né, tenta manchar o nosso testemunho, tenta trazer sentimento de culpa para as nossas almas, e o Senhor vem e fica do nosso lado. Ele vem e chega e defende a nossa causa. Isso é maravilhoso, né? Se não fosse Deus, irmãos, nós já teríamos sido destruídos, né? Porque o inimigo, ele tenta nos envergonhar, ele tenta acabar com a nossa honra, né? Mas Deus nos defende. Então é por isso que eu escrevi essa frase: ao ouvir as minhas orações, Deus se faz adversário dos meus inimigos. Pense nisso, pense nisso. A outra frase: Deus está determinado a ouvir as nossas orações, se estivermos determinados a orar, né? Então foi Deus quem decidiu ouvir as nossas orações. Foi Ele quem nos ensinou a orar. Então partiu de Deus o expediente da oração. Partiu de Deus nos ensinar a orar, porque Ele estava interessado em nos abençoar, em atender às nossas orações. Então determinou Deus, no exercício da sua soberania, né? Ele decidiu ouvir as nossas orações. Então Deus está determinado. Mas quando? Quando nós estivermos totalmente determinados a orar.
Então, quando nós recorremos ao Senhor em oração e fazemos isso com firmeza da alma, fazemos isso, com segurança e com insistência, com perseverança, Deus nos atende. Deus nos atende, Então, Deus está determinado a ouvir as nossas orações se estivermos determinados a orar. Amém? Pense nisso, amados. Nós precisamos orar mais. Orar mais, com mais insistência, com mais ênfase, com mais determinação, com mais coragem, com mais amor, com mais fé, com mais esperança, porque Deus sempre virá com mais também na nossa direção. Pense nisso. Querido Pai, eu quero te agradecer, a Deus, por esse privilégio honroso que o Senhor nos concede, que é a possibilidade de conversarmos com o Senhor, de estarmos em comunhão com o Senhor. Obrigado, Senhor. E agora, quando iniciamos esse dia, Senhor, um momento sublime, eu quero te agradecer mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque esse tempo que investimos em conversar com o Senhor, achamos por bem chamar de momento sublime. É o momento mais importante desse dia. É a melhor coisa que vai acontecer conosco nesse dia. Este momento vai decidir sobre que tipo de dia nós vamos viver hoje. Então fica conosco, abençoa os teus filhos, anima os teus servos para orarem cada vez mais. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Volte-se cada vez mais para o Senhor. Converse com Ele. Ele tem algo extraordinário para você.